Som. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos que estão aqui e a todos também que estão em casa acompanhando pelas redes sociais esse dia maravilhoso que o Senhor nos abençoou, apesar dessa chuva, né? Esse friozinho. Mais uma noite o Senhor nos agraciou e nos deu a oportunidade de podermos estar aqui nesse lugar, que é um privilégio podermos desfrutar da comunhão dos irmãos e do Espírito Santo de Deus e ouvir da Tua Palavra. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Sinfonias, no capítulo 2, versículo 3. E os irmãos que forem encontrando, se coloquem de pé, por gentileza. Sinfonias, capítulo 2, versículo 3. Todos acharam? É um pouquinho difícil de achar, né? Os profetas menores ali, bastante livrinho próximo. Mas a palavra do Senhor diz assim: busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. A palavra do Senhor, a Bíblia, ela nos ensina que há um dia decisivo. E antes desses grandes dias decisivos, sempre o Senhor levanta profetas e homens de Deus para anunciar o arrependimento, anunciar às pessoas que elas devem consertar as suas vidas, se arrependerem e andar por um caminho de retidão e de santidade. Nós vimos Noé anunciando o arrependimento àquelas pessoas que viviam naquele tempo de perversidade e maldade. Nós vimos muitos outros profetas anunciando dias decisivos também que viriam na nação de Israel. E hoje a gente aguarda por um grande dia decisivo, que é o dia da vinda do nosso Senhor Jesus. E esse dia decisivo, ele vai ser uma bênção e um grande dia de livramento para todos aqueles que estiverem na presença do Senhor. Porém, será um dia terrível e amargo para todos aqueles que vivem afastados do Senhor. Por isso que, quando a palavra diz assim: busquem o Senhor, todos vocês humildes da terra, todos nós que quebrantamos os nossos corações, o qual o Espírito Santo de Deus tocou, Ele nos dá a oportunidade e nos alerta para que venhamos nos apressar em nos arrepender e de nos entregarmos verdadeiramente ao Senhor e ansiarmos com alegria o dia da vinda do Senhor, pois eu creio que será uma bênção e um grande livramento para todos nós. Oramos. Meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor, ó Pai. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua presença, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor Jesus. Ah, Santo Deus, o Senhor usou os Seus servos, ó Senhor Jesus, para anunciar a Sua vinda. E hoje, ó Senhor Jesus, o Senhor continua levantando homens de Deus, ó Senhor Jesus, para nos alertar, ó Senhor Jesus, para dizer que o Senhor está voltando, ó Pai. Por isso eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor quebrante os nossos corações, ó Pai. Ah, Senhor Jesus, aqueles que vivem, ó Senhor Jesus, estão vivendo no erro, ó Pai, que possam se arrepender, ó Senhor Jesus, que possam, ó Pai querido, se desviar dos seus maus caminhos e se entregarem, ó Senhor Jesus, completamente a Ti, ó Pai. Que venhamos viver uma vida de retidão, uma vida de santidade, que corações, ó Senhor Jesus, sejam tocados nesse lugar, ó Santo Deus. Ah, Senhor Jesus, que hoje seja um grande dia, um dia decisivo, ó Pai querido, onde muitos, ó Senhor Jesus, escolherão servir ao Senhor, entregarem suas vidas a Ti, ó Pai querido, se renderem à Tua santa presença. Ah, Espírito Santo de Deus, Tu tem toda a liberdade nesse lugar. Toque em nossos corações, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos escondê-la em nossos corações e que não venhamos pecar contra Ti, ó Pai. Transforma, Senhor Jesus, restaura, muda, reescreva histórias nesse lugar, ó Deus. Te louvamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Aplaudem ao Senhor. Aleluia. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus possa abençoar as suas vidas. Quantos estão prontos nessa noite para adorar?
Vocês estão prontos para adorar nessa noite? O Senhor, Ele quer ouvir a nossa voz. Não importa se sabemos cantar ou não, mas o Senhor, Ele conhece o interior de cada um de nós. E Ele está com os ouvidos inclinados, pronto para ouvir a nossa adoração nessa noite, amém? Aleluia, vamos louvar. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa,
Aleluia. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai, Ele está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Te adoramos, Espírito Santo. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em Teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os Teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos. Eu era órfão, hoje sou filho. Receberam e aos que creram em Teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os Teus filhos. O Espírito de Deus testifica
hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. O Pai me adotou. Teu amor nos encontrou, Jesus. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Eu era órfão, hoje sou filho. Nós éramos órfãos. Eu era órfão, hoje sou filho. Filho, sei que pode me ouvir, sou teu pai. Tenho muito pra te dar, filho.
sei que pode me ouvir, sou teu pai, tenho muito pra te dar. Fielmente clama a mim, meus detalhes cumprirei, toda a bênção sobre ti. Te concedo toda a prosperidade em toda a tua colheita. Abro os céus e te derramo toda a chuva no seu devido lugar. Toma o teu lugar e toma o teu lugar. E toma o teu lugar e toma o teu lugar. Te concedo toda a prosperidade em toda a tua colheita. Abro os céus e te derramo toda a chuva no seu devido lugar. Toma o teu lugar e toma o teu lugar. E toma o teu lugar e toma o teu lugar. Te concedo toda a prosperidade em toda a tua colheita. Abro os céus e te derramo toda a chuva no seu devido lugar. Toma o teu lugar e toma o teu lugar. E toma o teu lugar e toma o teu lugar. Vai ser incrível, 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 vai ser incrível. Vai ser incrível, vai ser incrível, vai ser incrível, vai ser incrível, vai ser incrível.
Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos. Uma boa noite àqueles que estão nos assistindo. E eu já começo com uma pergunta. Você crê nisso que você cantou agora? De todo o coração? Porque às vezes nós estamos cantando só de lábios, né? E eu quero dizer para você que o Senhor está nesse lugar e Deus tem o melhor para a tua vida. Sabe, é um privilégio nós podermos estar adorando a Deus num dia como hoje, né? Às vezes eu vejo as pessoas reclamando da chuva, mas tem muitas cidades aí que eles estão clamando por chuva. Se você não sabe, mas os rios estão secos, tem muita coisa acontecendo. E chuva, como dizia meu patrão, não quebra osso. Amém? Ele falava assim, pô, mas tá chovendo. Ele falou assim, chuva não quebra osso. Aí eu falei assim, mas dói pra caramba, né? Dá um gelo, né? Mas nós saíamos. Eu nunca fiquei resfriado trabalhando na chuva. E eu saía 5 horas da manhã, 4h30, 4 horas da manhã, 4h30 da manhã. Foi sempre esses horários meus de sair para trabalhar. Preparava tudo. Depois teve uma época que eu trabalhei na rua e trabalhava na chuva. Sem capa, sem nada, todo molhado. Nunca peguei uma gripe. Não sou melhor do que ninguém. Mas eu entendia que eu tinha que trabalhar, eu precisava trabalhar. E às vezes nós colocamos desculpas para servir a Deus. Pai, porque o Senhor está presente nesse lugar. E agindo o Senhor, quem impedirá? Ouça, Satanás, você não tem direito sobre nenhuma vida aqui nesse lugar. Nenhuma vida. Todos que estão aqui pertencem ao Senhor. Senhor, obrigado pela tua presença. Quebra os grilhões. Cura os enfermos. E que a tua alegria venha invadir os nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Dá vida à tua palavra. Recebe que vamos te ofertar, Senhor, financeiramente. E também com a nossa própria vida, Pai. Recebe, Pai. Recebe, Pai. Porque o Senhor é digno de honra, de glória. O Senhor é digno de ser adorado. Seja adorado nesse lugar, Pai. Seja adorado. Você pode adorar a Deus, seja adorado. Seja adorado, seja adorado, seja adorado. Vai, diga palavras, o que Deus quer ouvir da sua boca. Diga isso para Ele, diga isso para Ele, diga isso para Ele, diga isso para Ele. Aleluia. Eu te amo, Pai. Eu só estou aqui por causa da tua presença, Pai. Eu só estou aqui por causa da tua misericórdia, Pai. Porque se não fosse ela, eu teria sido consumido, destruído, Pai. Eu só estou aqui porque foi plano teu e não meu, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. A vida nesse lugar. A transformação, a cura, a libertação. Porque o Senhor está vivo. Fala conosco, Pai. Faz o que tu queres, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar. Nós queremos oferecer a Deus o nosso louvor financeiro. Adorar a Deus nessa noite com as primícias daquilo que Deus tem oferecido para nós. Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado graça, Deus tem usado da misericórdia para te guardar. Se puder ligar aqui para mim, esse ar-condicionado aqui. Deus tem usado de misericórdia, porque a graça dele tem nos alcançado. E em 2 Coríntios capítulo 9, eu sei que o Eudes leu aqui, na hora que eu estava almoçando, eu assisti um pouco do culto, porque eu fui pregar hoje pela manhã. Eu achei que eu ia pregar lá dia 20 de outubro, mas era agora, que foi aniversário da igreja do Samambaia, hoje pela manhã. Eu tive aqui só no começo dos primeiros louvores, depois eu fui correndo lá para o Samambaia. O culto lá começa às 9 pela manhã. E a igreja estava cheia, as pessoas participando. Às vezes eu vejo, irmãos, que a gente precisa ser mais humilde e ter menos dinheiro. Porque as pessoas que têm menos dinheiro, chuva não segura ela, enfermidade não segura ela, nada segura ela. Ela se esforça. Eu já fui em cultos lá, vocês não sabem, mas a Peniel já teve um sítio. Quando chega em Peruíbe, na entrada de Peruíbe, 16 quilômetros para dentro do mato. A gente tentou fazer uma casa de recuperação. A gente teve algumas dificuldades, porque deixamos na mão de uma pessoa e acabaram fazendo avaria lá, roubaram, fizeram um monte de coisa. E a gente estava tendo muitas dificuldades. Eu não lembro agora, mas eu acredito que já foi vendido aquele sítio. E nós chegamos até ter uma casa de recuperação um tempo ali. E ali no meio daquele matagal, tem uma igreja.
E quando a gente ia, é estrada de chão, barro, muita poeira. E você via os irmãozinhos andando, e falava, meu Deus, onde é a igreja desses irmãos? E olha, depois de andar muito, acho que uns 10 quilômetros lá para dentro, e o sítio ficava mais 6 quilômetros, que eram 16 quilômetros para dentro ali, da pista para lá. Aí eu vi uma igrejinha lá embaixo, e esses irmãos, debaixo de sol, debaixo de chuva, seja lá o que for. Aquele dia estava muito sol, uma poeira, até todo mundo diminuiu o carro para tentar não fazer poeira, porque os irmãozinhos tudo alegre indo para a igreja, comendo pó. Aí tem gente que tem carro, tem avião, tem um monte de coisa, mas não quer cultuar a Deus. Porque hoje tem muitas pessoas que eu tenho vontade, às vezes, quando dá chuva, assim, essa chuvinha aí que não quebra osso, né? Essa coisa assim, dá vontade de ir e falar assim, ó, hoje não vai filmar não, vai ficar sem filmagem, só vai estar participando quem está aqui. Mas como tem pessoas que estão adoentadas, que estão em casa, né? Porque não pode sair por causa da pandemia, essa coisa toda, então a gente respeita. Mas se não fosse isso, queridos, pode ter certeza que é pedir para não filmar. Porque a gente está criando um hábito de ficar só assistindo pela televisão. E é horrível ficar vendo culto por televisão. Para mim é horrível, eu não gosto. É horrível, falta isso aí, ó. Falta isso. Falta a gente, sabe, sentir o que está acontecendo no momento. Aquela unção do momento é muito diferente. É muito diferente. Então o bom é estar na presença de Deus, mas o bom é cultuar a Deus. Ele fala sobre isso. E quando eu vou ofertar a Deus, ele está dizendo aqui que é semente. Estava, né? Quer dizer, cadê a semente? Não, gente. É o texto de 2 Coríntios 9:6 que eu pedi. Fala o que semeia pouco, colhe pouco. E fala que eu proponho no meu coração, e aí eu vou e oferto. Então, a oferta, tudo isso faz parte do culto. Quem tem a alegria do Senhor na sua vida, ele tem prazer em ofertar. Ele tem prazer em estar na casa de Deus. Assim como o salmista disse, mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Nenhum outro lugar é melhor do que estar na casa de Deus. Amém, querido? E nós precisamos ter isso, porque na casa de Deus acontecem coisas. Eu não estava programando nada disso. E eu estava lá em cima pedindo para Deus, muda a mensagem, Senhor, porque eu não estou entendendo, estou assistindo paz. E Deus falou, desce e jubila, desce e dança na minha presença, desce e pula na minha presença, desce e me adora. Às vezes nós não entendemos isso, irmãos. Às vezes nós não entendemos. Hoje a gente vive um modismo de tudo. É modismo na palavra, é modismo na roupa, é modismo nas músicas, é modismo em tudo. Porque o brasileiro ele tem isso, ele copia tudo de fora, tudo, roupa, tudo. Hoje eu ouvi um testemunho lá no Samambaia. Tudo isso tem a ver com oferta, tá? Parece que não, mas tem. E o menino dando um testemunho lá das bênçãos que Deus fez na vida dele. E ele tinha um sonho de lançar uma moda, uma camiseta. E ele fez uma camiseta, talvez você já deve ter visto por aí. 100%. 100% não, centésima ovelha. Isso aí, tá vendo? Você já conhece, tá vendo? Já conhece. E o menino fez lá, e aí ele não acreditou que hoje está todo mundo aí. A esposa dele falou, a esposa não, a futura esposa, vão casar o ano que vem. É outra bênção lá que ele contou hoje, né? Ele não esperava isso, e de repente, eu falei assim, pô, eu vi essa camiseta, não sei se foi na televisão, não sei onde que eu vi, algum programa da PNL, estava filmando, não sei se foi onde o Desconecta que eu vi um pedaço, ou Sexta que eu vi alguém com uma camiseta, falei, pô, legal essa camiseta. E tem célula, parecia uma célula, um monte de gente usando. Por quê? Porque Deus deu uma ideia. No meio da pandemia, Deus deu uma ideia. No meio da pandemia, ele acabou de comprar uma casa. No meio da pandemia, Deus está fazendo coisas maravilhosas na vida de um jovem que estava desviado, afastado. Então, querido, nós precisamos entender que Deus ele está presente em tudo. Nós precisamos ser fiel a Ele. Só isso. Só isso. Isso passa por finança também. Porque Malaquias fala, roubará o homem a Deus? Em quem o homem pode roubar a Deus? Nos dízimos e nas ofertas, ele fala. Quando eu estou sonegando. E tem um monte de pregador aí dizendo que o dízimo não é para a época de hoje, porque tem um monte de gente fazendo coisa, tem um monte de, eu não gosto de falar o nome pastor, mas infelizmente, entidades, igrejas que está se desvirtuando. Mas cara, a Bíblia não muda não, a Bíblia continua sendo a mesma. Porque o que eles estão fazendo de errado, eles vão pagar. Você pode ter certeza disso. Eu duvido que esses caras conseguem dormir em paz. Eu duvido. Aquele que está roubando o povo, aquele que está mentindo para o povo, aquele que está ensinando mentira.
Existe ministério que esconde pastor quando fica doente, porque ele prega que toda doença é do diabo e o pastor não pode ficar doente, porque se ficou doente foi o diabo que colocou. Então como é que vai bater contra a teologia deles que não é bíblica? Eu fui amigo de um assim, eu falei, cara, para com isso, cara. Para com isso. Então às vezes nós não entendemos essas coisas, irmãos. E ofertar faz parte de tudo na nossa vida. Amém, querido? Senhor, aqui está a nossa oferta que vamos oferecer a Ti, Pai. Queremos fazer isso com alegria no coração, Pai. Não com tristeza. Até mesmo porque a Tua palavra diz que o Senhor ama aquele que faz isso com alegria, Pai. Há uma proposta no nosso coração, Pai. Que o Senhor nos ajude a honrar, Senhor Deus. E faz aquilo que o Senhor já ordenou no céu. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você que está nos assistindo, se você quiser contribuir, nós temos, você fica à vontade, nós temos aqui, né, na tela aqui, a nossa conta. Você que está aqui, nós temos lá atrás a maquininha e também temos esse envelope, que se você precisar, ok? Então, já orei, então você pode estar agora contribuindo ao Senhor, em nome de Jesus. Os irmãos vão passar aí. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir, Senhor. Põe o vídeo aí, por favor, do livro, rápido. Vídeo do livro, gente. Bom, esse é o livro do pastor Newton, não preciso fazer a apresentação, ele fez aí, foi feita a apresentação. Um livro que fala a batalha de todos os dias, um livro que eu recomendo para que você... Eu ainda não li, eu tenho um livro, mas eu ainda não li, eu vou ler. E preciso ler rápido.
mas conta muitas histórias. Já falei aqui, história não, conta muita coisa que aconteceu, que às vezes você acha que o ministério chegou aonde chegou e não teve batalha. Teve muita batalha, irmão. Se eu fosse escrever um livro, seria também dentro dessa área, de tanta batalha, tanta coisa que a gente viveu, né? Do tempo que eu tenho e ele, mais ainda do que eu, porque desde de menino, envolvido nas coisas de Deus. E quando ele assumiu a igreja, ele era ainda um menino, sei lá, 19, 20 anos, eu não lembro agora a idade do pastor. Mas uma batalha. Então, muita batalha aconteceu. Pessoas que estavam corrigindo, passavam mal, se sentiam mal. Muitas coisas aconteceu para não escrever o livro. Então, eu vou aqui, com todo carinho, eu não consigo entender o seguinte, irmãos. Por que nós temos tanta preguiça de ler? E às vezes nós ficamos aí pegando coisas de muita gente aí que você nem sabe o que é. Tem muito lixo aí, muita coisa sendo ensinada que está fora da palavra de Deus. Coisas, às vezes eu fico vendo alguns programas e eu falo, meu pai do céu, como que as pessoas não conseguem ver que isso está totalmente fora da palavra de Deus. Escrevem livros e tudo, ensinando coisas que depois eles vão pedir. Eu conheço vários que escreveram livro e depois eles tiveram que escrever outro livro pedindo perdão, porque escreveram besteira. O Espírito Santo tomou a vida deles, eles entenderam. Já vi gente falar mal do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, depois ter que escrever de novo. E tantas outras coisas. Então, você quer conhecer? Lê as coisas que a gente tem passado para você. Ah, tá caro, pastor. A gente não está ganhando um centavo nesse livro aqui, zero. Então foi o custo que teve, R$30 é o valor desse livro. E sabe, irmãos, o que eu vejo? Que igreja que tem pessoas bem simples. Aqui tem pessoas que têm até uma certa condição. Eles pegaram a mesma quantidade de livro que eu e já venderam tudo. E eu aqui, acho que foram 2 ou 3 livros só, não sei, uma coisa assim, apenas. Então, irmãos, vamos nos esforçar, vamos ler um pouco mais, porque isso também ajuda, isso faz com que a gente cresça, a gente possa crescer mais. E você quer ouvir, nós temos pastores que trabalham na área de batalha espiritual dentro do ministério, que escrevem sobre isso, né? E sobre finanças, sobre casamento, sobre casais, sobre família. Nós temos vários, né? E precisamos aproveitar isso. Porque é a nossa vida, é o que nós vivenciamos no dia a dia. E esses homens, a gente está caminhando. Meu irmão, eu não vou caminhar junto com alguém aí quase 30 anos, ou 30 anos que eu caminho junto, vendo coisa errada e continuando. Não, caminho junto por quê? Porque a gente conhece os erros, os defeitos, mas também conhece as virtudes, sabe que quando erra pede perdão e vamos junto e vamos procurando cada dia mais aperfeiçoar. Então é isso. Então, que você possa adquirir um livro aí. E eu volto a dizer, não estou ganhando absolutamente nada com isso aqui. E se eu tivesse, eu jamais ia estar falando aqui na frente aqui, que eu estou vendendo aqui, portanto, porque eu vou ganhar tanto. Não, eu não ia fazer isso, eu não ia vender. Com certeza eu não ia vender. Amém? Glória a Deus. Vamos lá que eu preciso correr. Hoje tem a apresentação de criança também, né? Daqui a pouco. No final, você me lembra disso aqui para a gente orar por esses pedidos de oração, tá? Por favor. Jó capítulo 42. Quero falar um pouco sobre planos. Quem não fez plano lá no culto da virada, né? Quem não fez plano para esse ano? Todos nós fizemos planos para esse ano. E, de repente, a gente viu os planos tudo sumirem, né? Meu Deus, planejei isso, planejei aquilo. E a gente precisa entender porque quando Deus está no controle das coisas, nós temos que fazer plano, mas a resposta certa vem de Deus, é Ele que dá a direção, amém? Ele que dirige. E Jó capítulo 42, versículo, eu falei do 2 até o 6, mas vou ler do 1 até o 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Pai, mais uma vez eu oro, está aqui a tua palavra, faz a tua vontade, soberana e absoluta, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nós entendemos que Deus nunca erra. Deus não erra, amém? Eu e você erramos.
Às vezes nós cometemos erros, porque somos seres humanos e muitas vezes não somos perdoados, mesmo que reconhecendo o erro e tentando consertar. Porque assim é o homem. O casal, acontece um problema há 20 anos atrás, 20 anos depois, o marido está jogando na cara da mulher e a mulher está jogando na cara do marido. Que guarda isso. Diz que perdoou, mas não perdoou. Quem perdoa esquece, irmãos. Eu preciso de uma resposta, sim ou não? Ainda bem que vocês responderam certo. Quem perdoa não esquece. Mas, quando é que eu sei que o perdão está concretizado? Quando não me dói mais. Eu sempre digo que eu tive um machucado aqui nesse ombro. Criança ainda, ganhei uma bicicleta do meu pai. E olha que a gente era bem simples, bem pobre mesmo. E, na verdade, eu sei que foi tia tal, que tinha uma certa condições, que ajudou e que deu essa bicicleta, se eu não estou enganado. E eu saí porque eu não sabia ainda andar de bicicleta, eu era pequeno. E aí meu amigo sabia andar, eu fui atrás, sentado na garupa. Só que eu escorreguei da bicicleta e ele não percebeu, um carro passando tudo, e eu fiquei segurando, porque na minha cabeça ele vai fugir com a minha bicicleta. E fui arrastando esse ombro pelo asfalto. E aí ficou aquela cratera aqui. Demorou muitos anos. Doía, corativo, tal, camiseta, não podia colocar camisa, nada, porque colava e ficava aquela coisa toda, mesmo corativo, sujava a roupa, enfim, e doía muito, eu dormia sempre do outro lado, porque doía. Passaram alguns anos, a cicatriz ficou, mas não dói mais. Então isso para mim é o perdão. Fica a cicatriz, fica a marca, eu sei o que aconteceu, mas quando eu falo disso não me dói mais. Isso é o perdão. Então você não esquece, mas não está doendo mais. Agora você testemunha disso. Então, aí há o perdão. Então nós precisamos entender um pouco do perdão, da graça de Deus. O Senhor, ele diz assim: dos seus pecados não me lembrarei jamais. Como dista o ocidente do oriente, assim eu mando para longe de vós os seus pecados. Como a Bíblia fala que ele também lança na profundeza do mar. E aí nós pregadores costumamos dizer assim, e coloca uma plaquinha: proibido pescar. Porque muitas vezes a gente quer pescar de novo aquilo, quer trazer de volta. O diabo fica jogando na cabeça, na mente: mas você fez isso. Fez, disseste bem, fez, mas não faço mais. Sou lavado e comprado pelo sangue de Jesus, fui perdoado. Então agora eu tenho que andar em frente. Então os planos de Deus, meu irmão, não se frustram, mas o meu plano frustra. Talvez você fez planos que não deu certo, mas Deus tem planos maiores para você. Porque Ele vai direcionando, porque Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos guiando. O próprio Jó aqui, se for falar da história de Jó, não vou falar, outro dia a gente prega sobre isso. Mas é uma história linda, mas é uma história de grande sofrimento, de dor, de angústia, de amargura. De um homem que era correto. Um homem que Deus olhava ele como digno. Que nada desabonava aquele homem. Ele chega depois de toda a luta, ele fala: agora eu te conheço. Eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço. Agora os meus olhos te viram. Sabe por quê? Porque ele passou para dificuldade. Algumas pessoas que passaram por Covid hoje, é uma comparação bem esdrúxula, né? Bem esquisita, mas é verdade. Alguns que passaram, que tiveram lá no leito quase de morte, sentiram mal, tal, eles entendem agora um outro lado. Quem passou por uma situação de morte, ele entende o que é. Ele sabe que ele precisa se precaver. Ele sabe que ele precisa tomar cuidado com algumas coisas. Por quê? Porque ele passou por uma dor. Porque ele passou por uma coisa difícil. Nós perdemos muitas pessoas, foram milhares de pessoas no mundo que morreram, inclusive no nosso país. Muita gente. Mas porque não foi na minha casa, tá tudo bem. Não. Antes ele do que eu. Às vezes a pessoa não fala isso, mas pensa. Infelizmente. Então eu preciso entender por que de tudo isso.
Será que Deus perdeu o controle das coisas? Será que Deus mudou os planos que Ele tinha lá no começo? Não, Ele tinha um plano de salvar a humanidade e Ele não mudou. Ele continua com o plano em dia, porque Ele já deu a vida do Filho dEle. Então, cada coisa vai se cumprindo em cada momento. São ciclos que vai se cumprindo até o dia em que a igreja for arrebatada e a Nova Jerusalém depois descer dos céus. Aleluia. Tudo isso foi destruído, segundo a palavra. Quem não crê vai ler Pedro, vai ler Apocalipse e vai ver que lá está escrito sobre isso. Haverá uma destruição, sim. Haverá uma destruição, sim. Em Apocalipse tem uma situação lá que virão tipo gafanhoto, que vai atacar, mas ele não vai atacar a plantação, vai atacar só o ser humano. Lê lá. Isso é pandemia, queridos, que virá sobre o mundo. Deixa, isso aqui é apenas uma pequena faísca do que pode acontecer lá na frente, quando o Espírito Santo for tomado da terra. Tirado da terra. Quando a igreja sair daqui, quando a igreja for arrebatada, meu amigo, vai ser um caos total. Aquilo que o Eduardo falou aqui no começo, um dia para muitos de muita alegria, mas será um dia de grande tristeza para a maior parte da humanidade. Dia de dor. Então o que eu estou fazendo com a minha vida? Quais os planos que Deus tem para a minha vida? Como eu posso compreender os planos de Deus? Jó capítulo 1 versículo 22. Fique aí no capítulo 1 um tempinho aí. Capítulo 1 verso 22. Primeiro, não murmurar. Oh, coisa terrível é o povo de Deus que murmura por tudo. A gente murmura por tanta coisa, irmãos. Tanta coisa besta. Olha aqui, versículo 22 diz: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, ele não ficou culpando a Deus. O Salmo 23 foi real então na vida dele. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Eu já tenho o Senhor como meu pastor. Ah, mas você está perdendo a família, você perdeu 10 filhos, você perdeu todos os bens. Mas eu tenho o Senhor como meu pastor. Ele vai restituir tudo. Claro que um filho não compensa o outro, aquele que morreu, não. Mas Deus foi tão misericordioso com ele. Diz a palavra que ele devolveu os 10 filhos. E diz que as filhas eram as mais lindas de todo Israel. Imagina como essas meninas não eram cobiçadas. Ainda mais da cora de Jó, que agora é rico de novo. Quanta gente não deve ter tido vontade de casar com essas meninas. Pô, o sogrão é milionário. Demorou, só que naquela época tinha que dar um dote. Tinha que ser um belo dote. Imagina para dar para as filhas de Jó. Mas elas eram as mais lindas. Deus agraciou ele. Às vezes a gente fica pensando assim: poxa, se Deus multiplicasse, que nem tudo na vida de Jó foi multiplicado, né? Deu o dobro. Tudo. Bens, tudo. Animais. Mas os filhos não, porque ele ia ter quanto? 20? Já pensou? Será que Deus pode multiplicar na tua vida alguma coisa? Vamos parar de murmurar. Capítulo 40, versículo 1 a 7. Capítulo 40, versículo 1 a 7. Diz assim: disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim arguiu? Quem assim argui a Deus, que responda. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, Senhor, eu falei, porém não prosseguirei. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem, e eu te perguntarei e tu me responderás. Jó estava ali confabulando com Deus e de repente ele falou assim: eu falei uma vez, não, na verdade 2, Deus. Mas agora põe a mão na boca, porque eu não vou pecar. Quem sabe nós precisamos tirar essa máscara e colocar a mão na boca para não pecar, para não falar aquilo que não deveríamos falar. Muitas vezes nós estamos agindo dessa forma. Então não murmure. Como eu posso compreender o plano de Deus?
Segunda coisa que eu vejo aqui, no capítulo 1, de 1 a 3, diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha só, íntegro, reto e se desviava do mal. Como é que pode um homem desse sofrer tanto? Perder tudo que tinha, contrair uma doença de pele, tipo de lepra, que ele se coçava todo, chegou a se coçar com um caco de telha. Sabe o que é isso, irmão? Quem queria estar perto de um homem desse? Quem queria andar com um homem desse? Então ele era um homem íntegro, reto e se desviava do mal. Versículo 2: nasceram-se 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Esse homem tinha tudo isso, ou era tudo isso para Deus e para as pessoas, e era humilde. Então humildade não tem nada a ver com não ter dinheiro ou morar numa casinha simples. Ele era milionário, muito rico, mas ele era, mesmo sendo o maior, agia como o menor. Honrava, ao invés de ficar esperando honra. Intercedia e tantas outras coisas que ele fazia. Então, não murmure. Segundo, seja humilde. E os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. Os planos de Deus vão se cumprir. Sabe, irmãos, hoje nós vivemos uma geração. E quando eu falo geração, não estou falando desses meninos aí não. Aliás, eu até mostrei na igreja lá hoje de manhã que eu preguei. Eu não lembro quem foi. Tem uma criança aí que fez um desenho e falou assim: olha, isso aqui é para você. Não sei se ela está aqui hoje. E ela foi e me entregou. Aí eu sempre falo que gosto do cabelo arrepiado, né? E ela fez assim, ó, parece um japonesinho, cabelo todo arrepiado. Ela falou: eu não sei escrever teu nome. Eu, não, mas meu nome é tal. Ela: não, mas eu não sei escrever. E me deu ali, me deu um abraço. Eu fiquei olhando e falei assim: puxa vida, como as crianças são. O que as crianças fazem? Como elas observam o que você está fazendo? Se uma criança observa o que nós estamos fazendo e tem o prazer, porque uma criança, irmãos, quando ela fala não gosta, ela não gosta. Não tem jeito. E eu fiquei imaginando isso daí. Eu falei: poxa Deus, obrigado. Eu sei que Deus está falando comigo. Porque sinceramente eu ando muito triste com a igreja. No fundo do coração. Eu quero agradecer aí, me mandaram o bolo. Acho que o pessoal acha que eu gosto só de bolo de chocolate. Mandaram um bolo de chocolate desse tamanho. Eu falei assim: rapaz. Aí daqui a pouco mandaram um outro bolo de chocolate. Eu falei assim: meu Deus, vou ficar um chocolatra. Muito obrigado. Eu recebi algumas mensagens. Eu não estou falando isso aqui para ficar recebendo mensagem não, irmão. Mas é porque dá tristeza de ver que as pessoas servem a Deus, servem aos homens e vai para tudo que é lugar. E na casa de Deus muitas vezes eles não querem vir. Eles não querem ser chamados a atenção, querem fazer a coisa errada, mas fica de biquinho. Ou coisa terrível é quente bicudinho. Vai beijar alguém? Não aguenta ser chamado a atenção. Eu adoro ser chamado a atenção quando eu estou errado. Porque eu sei que eu vou ser corrigido. Claro que eu não gosto, ninguém gosta, irmão. Eu falo, adoro, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas quando nós erramos, precisa ser chamado a atenção. Graças a Deus que tem alguém que chama atenção porque te ama. Que quando nós amamos, a gente chama atenção. Quando nós amamos, nós queremos a coisa certa. Não queremos que a pessoa se arrebente lá. E muitas vezes a pessoa é aqui, ó, nariz arrebitado. E Deus vai usar pessoas para fazer o teu nariz descer. O meu nariz descer. Esse homem tinha tudo e era humilde. Sem humildade a gente não chega a lugar nenhum. Com arrogância não chegamos a lugar nenhum. A lugar nenhum. A lugar nenhum. Nenhum. Então, primeiro, ele não murmurava. Segundo, ele era humilde. Terceiro, ele era um intercessor pela família. O versículo 5 do capítulo 1 diz o seguinte: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente, ou seja, todo dia ele se apresentava diante de Deus, porque era assim que funcionava. Ele, como sacerdote do lar, ele ia lá e intercedia pelos filhos. Senhor,
Se meus filhos fizeram alguma coisa errada, perdoa os meus filhos. Eu não sei se de repente numa festa eles beberam, começaram a falar besteira, ou blasfemaram contra o Senhor, alguma coisa. Perdoa os meus filhos. Intercedia todo dia pela família. Meu Deus, como um homem desse pode passar por tanta tribulação? Se nós formos olhar para os dias de hoje, que ser crente é ter carro zero, ser crente é ter uma bela casa, que ser crente é estar sempre de boa, eu sou cabeça, não sou cauda, e é tudo isso que a gente ouve aí. Só que o cristianismo do passado não era assim. As pessoas tinham prazer de mesmo sofrendo, continuava servindo a Deus. Hoje qualquer sofrimento tira a gente da casa de Deus. Mudou as coisas. A igreja estava muito inchada, irmãos. A igreja estava muito inchada. Eu tenho um tanto desse aqui de cadeiras, tudo acumulado lá atrás lá. E todas essas cadeiras ficavam cheias aqui, todas. No domingo principalmente. Esse povo que está aqui hoje, esse tanto de pessoas que está aqui hoje, na quinta-feira, a gente tinha aqui por volta de, eu colocava 300 cadeiras aqui dentro. Eu sei porque eu conto, porque eu oro em cada cadeira dessa. Você pode falar que você é louco, eu oro, eu ponho a mão em cada canto dessa parede, tudo aqui eu ponho a mão, tudo eu ponho a mão e vou orando, abençoando todos os dias. Senhor, manda vidas para esses lugares aqui. Senhor, salva, que a pessoa quando sentar aqui, quiser sair, que ela fique grudada aí, mas que ela ouça a palavra. Se fica grudado ou não, eu não sei, mas eu oro. Vai enchendo, Senhor. Mas não fico só nisso, a gente tem que pregar o evangelho. Hoje eu estava voltando do Samambaia, chovendo, uma chuva, e está lá um senhor com a filha. Batia nos vidros que estavam fechados. Aí eu falei assim, eu já meti a mão, tem umas moedas no carro lá, enchi a mão de moeda assim, fui pegando as moedas, achando que ele estava pedindo alguma coisa, estava mostrando, sei lá, alguma coisa, tá, ele com a filha. Sabe o que ele estava fazendo? Eu posso te entregar um folhetinho da palavra de Deus? Evangelizando na chuva, falando do amor de Deus. E às vezes eu escuto pessoas falar assim, na pandemia não tem nem como evangelizar. Tá lá entregando o folhetinho dele debaixo de chuva. E os folhetos estavam tudo dentro de um plástico para não molhar. Eles se molhavam, mas os folhetos não. E algumas pessoas falavam assim, não quero. Eu falei, pô, Deus abençoe o senhor, eu sou cristão também. Ele, glória a Deus. Pregando o evangelho. O evangelho é feito de pessoas assim, irmãos, que ninguém conhece. Eu não sei o nome dele, eu não conheço ele, não sei de que igreja ele é, não sei nada. O folheto está lá no meu carro. E me deu. São pessoas simples, estão levando o evangelho. Então nós precisamos ser um intercessor, ser humilde, não murmurar e ser um intercessor pela família. Você já orou hoje pela sua família? Irmãos, família é complicado, a gente sabe disso. Qual é só a minha que é? Que acontece aquelas coisas lá que a gente não quer que aconteça, acontece. Negócio de WhatsApp. Grupo de família no WhatsApp. Alguém aqui tem grupo de família no WhatsApp? Não tenha medo não, a maioria tem. Os outros ficaram com medo lá. Fala sério. Aí vem um, cobra um negócio, cobra outro. Eles vão ficar bravos comigo agora que eu vou falar aqui. Pastor, você não deve falar isso, mas eu vou falar. Eu falei, eu vou sair do grupo da família. Mas às vezes, irmãos, a gente vê que fica aquela coisa e tal, e às vezes acontece um probleminha e tal, né? E a gente fica... E hoje nós estamos dessa forma. Agindo dessa forma com Deus, na grande família que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Não precisa levantar a mão agora, mas será que cada um de nós já mandou um WhatsApp, uma mensagem, sei lá onde for? Ô irmão, estou sentindo a sua falta. Olha, eu estou trabalhando, então posso ir até aí? Ninguém está proibido de sair de casa. Será que nós estamos? Não, tem pastor, ele ganha para isso. A igreja é um corpo. A igreja é um corpo. E nós precisamos conquistar essas pessoas. Então, seja um intercessor. A igreja também é tua família. É a família de Deus. Nós vamos morar juntos lá. Nós vamos viver juntos. Meu irmão, quando a pessoa está triste, quando a pessoa está caída, ela, qualquer coisa. Eu mandei uma mensagem para uma pessoa aqui que eu não tenho nenhuma intimidade. Mas ele ficou numa alegria. Eu falei, nossa, cara. Então eu falei, pô, como é que você está? Não tenho te visto. Porque, irmãos, eu vou vendo assim, ó. Quando eu vejo alguém que não tem, eu fico procurando no telefone. Eu entro lá no Instagram, lá, eu vejo se está me seguindo alguma coisa. Eu vou vendo, procuro foto, tento ver.
para mandar alguma mensagem. Alguns eu mandei no Instagram mesmo, outras eu mando no WhatsApp. Eu não estou te vendo. Outros eu pergunto, por exemplo, se é dos adolescentes, eu pergunto para o Juninho e para a Maressa. Se é dos jovens, eu pergunto para o Vitor, para a Luciana. Se é de casais, eu vou perguntar pro o Bira, tadinho, tá lá agora lá no sul trabalhando. Bira Isabel. Eu fico perguntando. Dos homens eu pergunto, falo com o Marcos. Das células eu pergunto para os supervisores. Como é que estão indo? Meu irmão, a gente tem que se preocupar com as pessoas. A gente tem que entender que nós temos que interceder, sim, pela nossa família, mas pela família de Deus também. E às vezes falta isso, irmãos, em nós. Falta isso em nós. Nós precisamos ser mais amáveis, afáveis. Nos doar cada vez mais. Pastor, eu tenho me doado. Amém, querido. Continue se doando. Porque se eu, como pastor, não estou vendo, o pastor dos pastores está vendo. Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Em quarto lugar, precisamos adorar a Deus. Irmãos, adorar a Deus é todo tipo de adoração. Seja ela quieto aqui, sentado em silêncio, seja pulando como nós pulamos, seja da outra forma que eles cantaram aqui algumas músicas, e vocês também, seja pagando minhas contas em dias, seja eu honrando as pessoas, isso é adorar a Deus. Ser fiel a Ele, seja levantando as mãos, seja falando com eles, seja se ajoelhando, adorar a Deus. Nós precisamos adorar a Deus. Nós precisamos ser grato a Deus. E Jó, ele adorava a Deus. Versículo 20 do capítulo 1, ele diz aqui, ó, versículo 20: e disse: no saí do ventre de minha mãe, e não voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele adorou a Deus quando chegou a notícia que ele perdeu os 10 filhos. Ele já tinha perdido os bens, estava arrebentado. Aí perde os 10 filhos no mesmo dia. 10 filhos no mesmo dia. Aí esse homem vai e fala isso: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele adorou a Deus. E alguém vai dizer: não dá para adorar a Deus numa situação dessa. O adorador adora a Deus o tempo todo, em tudo, de todas as formas. Quinto lugar, é preciso reconhecer a soberania de Deus. Versículo 21, quando ele diz... Não, desculpa, eu falei errado aqui. Já foi. Adorar a Deus é o versículo 20, né? Que eu li errado, desculpa. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, reparou a cabeça, raspou a cabeça e lançou-se em terra. Isso aqui, sim, é verdade, eu troquei aqui, me desculpem. No versículo 20, que ele adorou a Deus. Porque ele recebeu aquela mensagem, então ele foi, e era comum quando tinha tristeza, essas coisas todas, eles rasgavam a roupa, colocavam a roupa de pano de saco, ou seja, eles se humilhavam, ficavam no pó mesmo. E ele rapou a cabeça, tudo. Adorou a Deus. E o 21, né? Ele reconheceu a soberania de Deus. Quando ele fala que ele saiu nu do ventre da sua mãe, ele saiu do ventre, o Senhor deu, o Senhor tomou. Ele reconheceu que Deus está acima de tudo, inclusive da família dele, inclusive da vida dos filhos dele. Será que você entende que Deus está acima da vida dos seus filhos? Nós temos exemplo aqui na igreja, nós temos exemplo dentro do ministério, de pessoas que perderam os filhos. Pastor Enéas, que eu fui lá pregar, os que estavam aqui, questão de uns 3 anos, já estão aqui mais ou menos. Ele perdeu a filha dele com 15 anos. 15 anos de idade, a menina tocava, a menina dançava. A única filha. Ficou internada, foi, todo mundo orando, o ministério todo orando, clamando. Eu entrei lá dentro algumas vezes, eu e a pastora Fabiana, que hoje está lá nos Estados Unidos. A gente entrou lá. Eu vi essa menina reagir ali na hora que nós estávamos orando. Ela abriu os olhos, ela apertou a mão. A gente saiu de lá feliz. Tinha irmãos aqui que trabalham na área de enfermagem, que estavam dando assistência o tempo todo. Um monte de gente orando. Perdeu. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele chorou, ele sofreu pra caramba. Mas no outro dia ele estava lá pregando o evangelho. Ele está pregando o evangelho até hoje. Não é fácil. Para a mulher foi um pouco mais difícil, mas estão pregando o evangelho.
Eu poderia citar pessoas. Eu estou citando pessoas do nosso meio. O Marcos aqui. Marquinhos. Perdeu a esposa num ano. Tinha um filho. Oraram tanto para ter um filho. Passaram anos. Tiveram um filho. Ela teve o prazer de pegar esse filho no colo, tá junto, de repente ela tinha lúpus. E aí eu a visitei, falei com ela, ainda brincou comigo, que eu tinha que entrar de máscara, porque a gente vem da rua. E eu entrei de máscara, ela falou assim, pastor, mascarado. Ela sempre fazia brincadeira, a Renata. O Marcão né? Marcão é mais serião, né? Ela era mais brincalhona. Eu falei, mas caramba, essa menina, tá legal ela. Eu saí dali, ela faleceu. Eu falei, meu Deus, cara, não é possível. Nova, fazendo aniversário, se eu não me engano, era 30 anos que ela estava fazendo. Ela faleceu. Passa 1 ou 2 anos depois, eu não me lembro exato. O filho dele fica doente. Todo mundo, o ministério todo orando, clamando, perguntando. Pastores me perguntando, todo mundo perguntando, porque ele é uma pessoa muito querida. Deus leva o filho dele. Irmãos, eu não entendo, irmãos. Eu não consigo entender porque as pessoas reclamam tanto da vida. Eu não perdi meus filhos. Eu perdi minha mãe só. Parece que eu falo sol, né? Eu perdi minha mãe. Eu senti, eu sofri, mas eu sei que ela está com Deus. Ela estava sofrendo com muita dor com aquele câncer. Deus levou. Meu pai está acamado, está doente, mas amém. Eu creio que Deus está no controle de todas essas coisas. Precisamos entender isso, meu. Precisamos ter uma atitude diferente. Precisamos ser verdadeiros adoradores. Adorar só aqui é muito bom, mas eu quero ver adorar na hora da dor. Os planos de Deus não mudam, mesmo através da enfermidade, mesmo através de uma pandemia, mesmo através de tudo, se perder tudo. Ele não muda, Ele é imutável. Aleluia. Ele é amor. Tudo que Ele faz é com amor. Então reconheça a soberania de Deus. Em 6º lugar, versículo 6 do capítulo 42. Agora lá o último capítulo de Jó. 42, versículo 6 diz: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Como um homem desse se abomina e arrepende do pó e da cinza? Um homem que tinha tudo, um homem que era humilde, um homem que tinha o selo lá do próprio Deus. Ele tinha o testemunho do próprio Deus, que chegou para Satanás e falou assim: de onde você vem? Eu venho de rodear a terra, o diabo falou. Você está rodeando a terra? Então você observou meu servo Jó, né? Homem íntegro, reto, que se desvia do mal. É claro, ele tem tudo. Deixa eu tocar nele para ver se ele vai continuar te adorando. Deixa eu tocar nele. Pode tocar nele, porque eu conheço o meu servo. Será que Deus nos conhece a ponto de dizer: pode ir, eu sei que Ele não vai me negar? Será que Deus não falou através desse caos que está acontecendo hoje? Quantos permaneceram adorando a Deus verdadeiramente? Quantos? Então Ele coloca aqui, em 6º lugar, eu coloco que precisa haver arrependimento, pó e cinza. Ou seja, eu preciso me arrepender. Eu preciso me lançar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa, limpa a minha vida. Eu sou pecador, eu sou imundo, eu preciso ser limpo totalmente, Deus. Visita meus pensamentos, visita minha mente. Cela a minha boca, não deixa que eu fale besteira. As minhas mãos, Senhor, que elas parem de fazer coisa errada e que elas sejam para abençoar. 7º e último, versículo 8, capítulo 42. Ele diz: tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei o holocausto por vós. Meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então ele está falando aqui para os amigos de Jó: vocês não falaram o que era reto acerca de mim, como meu servo Jó foi.
Então agora vocês vão lá e vão abençoar a vida dele. Pode ir lá. E aí ele vai interceder por vocês. E se ele perdoar vocês, se ele interceder por vocês, a oração dele eu ouço, mas a de vocês eu não ouço não. Você está entendendo, irmãos? Você quer que Deus ouça a tua oração? Amém? Você quer que Deus ouça a tua oração? Você não entendeu? Você quer que Deus ouça a tua oração? Não murmure. Seja humilde. Seja um intercessor pela família, adore a Deus, reconheça a soberania de Deus, se arrependa no pó e na cinza, ore por seus amigos, seus inimigos, ore por quem te causou mal e perdoe. Haverá cura na tua vida, querido. Fala o nome de quem está te fazendo mal na oração. Senhor, tal, assim, 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 eu perdoo, Pai, não quero nada no meu coração. E você vai ver a cura de Deus, tanto para a vida daquelas pessoas, como para a sua vida. Quando eu não perdoo, irmãos, eu estou segurando a pessoa. E eu também estou sendo segurado. As coisas não vão andar, porque faltou o perdão. Liberar o perdão. Verbalizar o perdão. Verbalizar. A recompensa, ela virá. Olha agora o que acontece. Quando nós fazemos tudo isso, os planos de Deus não mudaram, toda aquela confusão na vida de Jó. Mas olha aí, versículo 10 até o versículo 17, vou ler rapidamente, diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó. Vai mudar a tua também, viu, querido? Vai mudar a tua sorte, eu tenho certeza disso. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este fazia o quê? Orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Veja bem, todo o mal que quem enviou? Deus enviou. Deus permitiu, querido. Cada um lhe deu dinheiro, din-din, money, 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 e um anel de ouro. O que é o anel? Sela. Sela é para selar. Responsabilidade. Aliança. Selo. Autoridade. Assim abençoou, versículo 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, o dobro, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas, os 10 de novo. Chamou o nome da primeira Gemima, e da outra Késia, e o da terceira Querem Apuque. Eu ia falar os significados, mas deixa para outro dia. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dia. Não morreu de doença, não morreu ali, sabe, no pecado, mas Deus deu dias para ele. Ele desfrutou dos filhos, dos netos, desfrutou um pouco da vida, porque foi fiel a Deus, aleluia. Seja fiel, meu irmão, seja fiel. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro, aleluia. Esse é o nosso Deus. Os planos dele não serão frustrados. O meu frustra, mas o dele para mim não frustrará. O dele para você não frustrará. É plano de vida, é plano para o futuro, aleluia. Vamos ficar em pé, querido. Aleluia, aleluia. E eu quero ir aqui para o final. Eu pedi para você ficar em pé, mas quero falar algumas coisas aqui. Você sabe que muitas empresas fazem balanço contábil, elas levantam todas as mercadorias que existem, vendas efetuadas no ano, despesas pagas, contas a receber, e eles observam se tiveram lucros ou não. Qual o balanço eu faço da minha vida até aqui? O ano está terminando. Qual é o balanço que eu faço? Fica com essa pergunta. O saldo é positivo ou é negativo? Fica com essa pergunta.
O que eu atingi, o que eu não atingi. Se você faz um balanço, você pode detectar o problema e corrigir. Em que você entende que não tem agradado a Deus? Em que? Aonde eu não estou agradando a Deus? Eu sei onde eu não estou agradando a Deus. Eu preciso agradá-lo. Eu preciso mudar. Nós precisamos parar e avaliar o que estamos fazendo com as nossas vidas. Todos os dias eu preciso fazer essa avaliação. O que eu estou fazendo com a minha vida? A vida que Deus me deu. O que eu estou fazendo? O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, a parte B, que tudo que nós comer e tudo que nós fizermos, façamos isso para a glória de Deus. Eu estou fazendo tudo para a glória de Deus ou para ser exaltado entre os homens? Reconhecido entre os homens? Será que nós poderemos ouvir o que diz lá em Mateus 25, 21? Muito bem, servo bom e fiel, venha e participe da alegria do seu Senhor. Não enterre os teus talentos, querido. Essa palavra de Mateus fala dos talentos. Não enterre os teus talentos. Não enterre os teus talentos. Qual é o planejamento que você tem feito? E eu quero finalizar só lendo Provérbios capítulo 16, versículo 1, 3, 4, 9 e 33. O versículo 1 diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ou seja, os planos que estão aqui pertencem a mim, homem, mas a resposta do Senhor vem aqui, ó, na minha boca. Então cuidado com o que eu falo. Pensa antes de falar. Muitas vezes nós não pensamos, eu me incluo nisso, sem dúvida. Versículo 3: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagra a Deus, seus planos serão bem-sucedidos. Consagra tudo que você faz. Versículo 4: o Senhor faz tudo com propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Até os ímpios para o dia do castigo foi o Senhor que fez. Tem um propósito. Tem um propósito. Tudo que está acontecendo tem um propósito. O versículo 9: em seu coração o homem planeja o seu caminho. Tudo isso está em Provérbios 16, tá? Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Eu planejo os meus caminhos, mas os meus passos são determinados por Ele. O Senhor determina os passos para você. Deixa e caminhe nos passos que o Senhor determinou para a tua vida, aleluia. Não está dando certo? Porque você não está deixando Deus determinar e não está indo pelos caminhos que Ele determinou. E o 33, que é o último, diz: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Lançam sorte. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? A decisão vem do Senhor. Eu posso fazer planos, fazer tudo o que for, mas a decisão vem do Senhor. E Ele decidiu abençoar. Esses são os planos que tenho para você, fazer um futuro melhor. Jeremias 29, que acabamos de ler. Meu querido, o que você precisa planejar? O que preciso planejar para ter uma vida em dia com Deus? Você já pensou? O que você espera melhorar ainda esse ano para o ano que vem? Enquanto eles adoram, vai pensando nisso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Se tentam Aleluia, destruir-me, Aleluia, zombando da minha fé e até se move em direção àquilo que Deus quer fazer. tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? Mas quem vai me impedir? Meu irmão, se você pode ajoelhar, ajoelhe, querido. Se coloque de joelho diante de Deus. Comece a clamar a Ele. Se renda a Ele nessa noite. Oh, Senhor. O meu Aleluia. Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez.
destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? Mas quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Jamais falhou. Eu sei que chegará. Vai chegar a tua vez, é hoje a tua vez. Minha sorte. Ele está mudando a tua sorte. Diante dos Aleluia, meus Espírito de olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte. Ele muda. Ele já mudou. Diante dos meus olhos. Meu querido, põe a mão no teu coração. Há pessoas de joelho, pode continuar. Você que está orando, pode orar, solta a tua voz, vai falando com Deus. Espírito Santo, Senhor, muda a sorte dessa igreja, desse povo, Senhor. Oh Deus, estamos chegando ao final do ano, Pai. Oh Deus, há muito sofrimento, há muito choro, há muita dor, Pai. Há muita perda, mas nós não perdemos o Senhor, Pai. O Senhor continua vivo, o Senhor continua agindo. O Senhor é Deus. Eu creio na Tua palavra, Pai. E sobre a Tua palavra nós estamos aqui nessa noite, Pai. Libera a Tua palavra de cura, libera a Tua palavra de restauração, libera o perdão, Pai. Purifica as nossas vidas, ó Pai. Renova, Senhor. Renova, Pai. Muda a história, Senhor. Não acabou, está apenas começando, eu sei, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Meu irmão, não acabou para a tua vida, viu? Está apenas começando aquilo que Deus quer fazer. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, mas você precisa, primeiro, liberar perdão. Segundo, se colocar em humildade e simplicidade diante de Deus. Ele quer te ensinar muitas coisas. Ele tem falado contigo, aleluia. E Ele é aquele que vai te restaurar. Ele vai te honrar, mas é no tempo dEle, aleluia. Oh. Alguém que aqui quer entregar sua vida a Jesus Cristo nessa noite? Se alguém ou quer se reconciliar, está afastado, levanta sua mão bem alto para que eu possa ver se você quer. Se alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus, amém, fica do lado aí dessa pessoa. Aleluia. Há mais alguém? Há mais alguém? Aleluia. Quer se reconciliar ou entregar a vida para Jesus? Como é o nome desse rapaz? Como é o nome dele? Valmir? Valmir, hoje o Senhor entra na tua vida para fazer mudança. Ele é Deus. Repete essa oração assim comigo. Diga: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa viver eternamente contigo. Libera a minha vida e liberta a minha vida. Que o Senhor venha me transformar, me curar, me restaurar, em nome de Jesus.
Canta lá, baixuri, anda lá. Oh! Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa, mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará. Ele já mudou Diante dos meus olhos. Aleluia! Glória a Deus. Coloca para mim aqui os pedidos, por favor. Nós vamos orar agora pelos pedidos de oração. Depois nós temos aqui a apresentação da criança. Eu não sei se a Fernanda e o Eduardo estão aí para apresentar hoje também a criança. Não? Fernanda, Eduardo. Então é só o filho do Batan que vai apresentar hoje. Amém. Amém. Nós vamos orar aqui. Nós temos alguns pedidos de oração. Vamos orar pela vida da Elaine Clemente. Eu não vou saber falar o sobrenome ali. Ela está com câncer. E essa semana ela teve um AVC e está internada. Nós temos também aqui, eu vi que tem um visitante, né? Quem é Marcos? Marcos, seja bem-vindo, viu? Deus abençoe. É um prazer ter você aqui nessa noite. Amém. Nós vamos orar também, né, pela vida aí do meu pai. Só lembrando os irmãos, ele chegou a ser internado. Ele está com esse problema no fígado que eu já expliquei aqui. E também agora deu água na barriga, né? Tem um nome aí científico, mas eu não lembro agora. E ele tem uma pedra grande na vesícula que precisa ser tirada, mas enquanto essas coisas não melhorarem. E aí tiraram ele lá do quarto porque ele estava próximo a um quarto que tinha pacientes com Covid. E eles entenderam que era melhor tirar ele de lá. Ele está em casa, né? Eu visitei essa semana, falei com ele, né? Eu percebi que ele está um pouco melhor, que agora trocou os medicamentos. Então que os irmãos continuem orando aí. Segundo o médico, ele vai ser restaurado, né? Mas meu pai já não é mais uma criança, ele tem 85 anos, né? E eu nunca vi meu pai tão abatido. Ele está bem abatido mesmo, está bem diferente, né? Meu pai sempre foi batalhador, né? Mas ninguém dava 80 anos para ele, 85 anos para ele. Então nós vamos estar orando por esses pedidos. Amém. Também o irmão do pastor Ricardo, eu esqueci o nome. O Flávio, como está a situação dele ainda? Pela medicina não tem mais jeito, é câncer, né? Então o irmão do pastor Ricardo também, né, está com câncer, né? E pela medicina não tem mais jeito, mas nós conhecemos o médico dos médicos. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos agora, Senhor, com a Tua igreja, Pai. Repreendemos agora todo espírito de enfermidade sobre, Pai, Pai, a vida da Elaine com câncer, Senhor. Ó Deus querido, também, Deus, ó Pai da vida, Senhor Deus, do irmão do pastor Ricardo, Pai, o Flávio, Senhor. Ó Deus, os médicos desenganaram, mas o Senhor é o médico dos médicos, Pai. Faz um milagre na vida dele, Pai. Restaura esse homem, Pai. Tu tens o poder, Pai. Eu oro também pela vida do seu Toninho, Pai, meu Pai, que o Senhor venha estar guardando a vida dele, curando, libertando, Pai, mudando, Senhor Deus, a sua história, Pai, Deus, restaurando, Pai. Oro por cada vida aqui, Senhor, que possa estar passando por algum tipo de enfermidade. Eu tenho familiares que estão enfermos, ó Pai, nós repreendemos agora, nós oramos para que haja saúde, Pai, sobre essas famílias, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pode se sentar um pouquinho. Eu queria chamar aqui, né, o Batan e
Batan e fugiu até o nome agora. Meu Deus, a Karen. Essa criança já deve estar até falando, né? Porque ela nasceu e eles queriam... Eita, coisa linda. Tá grande, deve estar pesadona já. E assim, Deus os agraciou. Só que quando a criança nasceu, aí já ela estava se preparando para vir para a igreja, entrou a pandemia, aí não veio, ficou todo esse tempo, né? E o que a Bíblia fala sobre crianças, nós não batizamos crianças, nós não batizamos as crianças, nós consagramos a Deus. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum termo de batismo de criança. Então a criança, ela não tem consciência do pecado. Estava com medo de falar o nome errado. A Antonella, beleza, Antonella? Tamo junto? Olha o zoião dela olhando pra mim. Vamos trocar de olho? Eu gostei do teu olho, tá mais bonito que o meu outro. Teu olho deve ficar da hora. Ela não entende nada. Se eu perguntar, você é uma pecadora. Antonella, você é uma baita de uma pecadora. Você precisa entregar a vida para Jesus, tudo bem? Ela não entende, porque ela não tem consciência de nada. Pecado. E o batismo é remissão de pecado. Então nós apresentamos a Deus. Amém? Então o próprio Senhor Jesus, ele foi apresentado também. Foi apresentado mostrando o significado disso. Então é muito importante nós apresentarmos os nossos filhos ao Senhor. Eu queria que você, mais uma vez, por gentileza, ficasse de pé. Eu não sei se, acho que ficamos devendo aí o teu... Tá fazendo ali? Não achou? Tá, depois a gente vai entregar. A gente sempre entrega um certificadozinho, né? Que foi, né? Quando ela foi apresentada ao Senhor. Que Deus fortaleça, que Deus dê graça, né? Vamos orar. Estenda suas mãos, Senhor. Nós abençoamos, ó Pai, a vida do Batan, da Karen, Senhor Deus. Ó Pai querido, e também, Senhor Deus, dessa coisa linda, desse presente que o Senhor deu para eles, ó Pai. Que essa menina, que a Antonella cresça firmada na Tua palavra, com saúde, com graça, Senhor. Que ela seja um instrumento nas Tuas mãos, Senhor Deus. Nós abençoamos a vida dela, em nome de Jesus, Senhor Deus. Dá sabedoria para o Batan e para a Karen, para educar a vida dessa criança, criar ela no Teu caminho, Deus. Dá entendimento, Senhor, para que essa criança, Senhor, a Antonella cresça, Senhor. E como a Tua palavra diz, seja uma herança, Senhor, como ela é, e que ela dê muitos frutos, ó Pai. Nós honramos e nós oramos em nome de Jesus, amém. Senhor, abençoa o Teu povo, dá uma semana de vitória para o Teu povo, ó Pai, que eles tenham uma semana, Senhor, a semana que o Senhor preparou para eles, ó Pai. Muito obrigado pelo que o Senhor fez, muito obrigado pelo que o Senhor fez sobre a cada vida aqui nessa noite, por aquilo que o Senhor tem para fazer ainda nessa semana, em nome de Jesus Cristo. Só quero lembrar os irmãos que quinta-feira nós estamos no segundo dia da campanha, amém? Então vem participar, porque Deus tem promessas grandes para a tua vida aí, que o ano não acabou e há esperança para cada um de vocês, amém? E vai acontecer. Deus abençoe, em nome de Jesus. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou? Mas quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que